O silêncio naquele castelo antigo tinha um peso diferente, uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo da noite cair. Você abriu os olhos devagar, sentindo o ar denso e úmido do interior se infiltrar pelas frestas da janela entreaberta, carregando o perfume envelhecido do tempo, uma mistura sutil de incenso queimado e mofo, que parecia contar histórias esquecidas. Sob seus pés, o tatame amortecia o som do rangido delicado das velhas tábuas de madeira, cada passo seu reverberando pelo corredor mal iluminado. À sua volta, as paredes do castelo se erguem silenciosas, testemunhas silenciosas de séculos, com a textura áspera dos patéis de arroz desgastados pelas eras. O toque do kimono sobre sua pele era áspero, uma sutileza familiar que contrastava com o frio persistente do ar, que penetrava até os ossos, fazendo sua expiração escapar em pequenas nuvens visíveis. Os tons da lua filtrados pela cortina de papel criavam sombras borradas que se moviam lentamente, como se tivessem vontade própria, dançando suavemente sobre as superfícies marcadas pelo tempo. Lá fora, o vento sussurrava por entre as árvores do jardim, um murmúrio silencioso que se misturava ao silêncio do castelo, carregando segredos esquecidos e ecos de histórias antigas. Você percebeu que a monotonia da noite moderna, com suas luzes brilhantes e ruídos constantes, jamais poderia se comparar a esta experiência minimalista e implacável da sobrevivência primitiva. Pense nisso. Hoje, num imóvel comum, uma geladeira barulhenta ou um celular vibrando poderiam distrair qualquer um, mas aqui, nesse lugar, era o silêncio, pesado e absoluto, quem dominava. Um personagem invisível que demandava toda a sua atenção, forçando sua mente a vagar, lentamente, entre a vigília e o repouso. A rotina que você instaurou mantinha um ritmo quase sagrado. Ajustar com cuidado as almofadas dispostas no tatame. Sentir o contato das fibras sob seus dedos. Ajeitar as dobras do kimono, uma e outra vez enquanto preparava o chá. O líquido frio repousava na xícara de cerâmica com delicadeza, sua sombra tremulando suavemente perante a luz tênue que escapava da lanterna distante. Cada movimento seu era lento, meticuloso, repetido como um mantra silencioso que preenchia o vazio da noite. Então o inesperado aconteceu. O silêncio que envolvia o castelo inteiro, até poucos momentos antes seu único companheiro, foi subitamente interrompido por um som delicado, quase imperceptível, mas distinto. Um estalo longo e regular, como o ranger súbito de uma tábua cedeu, ecoando no corredor vazio. Você parou imediatamente, sentindo o coração acelerar, o suor frio emerger nas palmas das mãos. O som não retornou e o castelo voltou à sua quietude habitual. Porém, algo tinha mudado. Um pressentimento silencioso se espalhou. Uma pequena fissura na monotonia da noite. Um convite velado para continuar. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo.
Valeu por fazer parte. O estalo ecoara como um sussurro abrupto no silêncio impregnado do castelo, rompendo a quietude imóvel como uma leve rachadura no vidro de uma janela esquecida. Você permaneceu imóvel, o corpo aninhado ao calor tênue que o kimono ainda conseguia guardar, e todos os seus sentidos se enredaram na vigilância silenciosa, na espera quase dolorosa por um segundo som, um sinal de que a noite não estaria tão serena assim. O ar parecia pesar ainda mais, como se cada molécula carregasse um segredo esquecido, agora despertado para sussurrar apenas a ti. Seus olhos vasculharam o corredor, onde as sombras vacilavam e se esticavam, abraçando os cantos com a mesma paciência detida dos séculos. A poeira, em pequenas partículas quase invisíveis, dançava na penumbra filtrada pela lua, descendo lentamente em espirais tênue de tinta velha, mistura de história e estagnação. Um passo se formou em sua mente, um movimento lento, consciente. Você se ergueu devagar. O som do kimono arrastando-se foi um murmúrio sutil contra o chão acolchoado do tatame. O frio da noite parecia querer infiltrar-se em suas fibras, e você estendeu os dedos, sentindo a textura áspera e delicada do papel de arroz que revestia as paredes. Um contato quase irreverente com o passado. A luz da lua se tornou mais clara. Os contornos das sombras mais definidos, e você percebeu o leve tremor das cortinas, como se o próprio ar respirasse com você. Os passos surgiram, na ponta dos pés, medidos, cada impacto absorvido pelas solas frias da sua sandália. O chiado de cada movimento se fundia ao sussurro do vento que entrava pelos jardins distantes, carregando consigo o aroma úmido das folhas e terra molhada, uma presença viva ao redor da quietude imóvel do castelo. Você aprofundou o fôlego, sentindo o ar frio encher seus pulmões e o toque de um frêmito ao longo de sua pele. Uma sensação tênue de que não estava completamente sozinho. O corredor se estendia diante de você. Pareceu mais longo, como se a própria arquitetura conspirasse para alongar seu tempo. Você avançou lentamente, cada passo definido por um ritual íntimo, o contato do pé com o tatame, uma breve pausa para recolher o peso, a sensação do ar frio acariciando o rosto exposto pela janela entreaberta. A umidade impregnava a madeira, que sob seus pés se mostrava viva, tremendo levemente, como um coração lento e constante. Cada centímetro da parede parecia narrar fragmentos, as manchas de cor. Pálida, o desgaste das horas, linhas finas surgindo no papel, com a paciência inexorável da idade. Você se deixou envolver pela textura, passando os dedos de leve, quase um gesto de cuidado, um toque que reverberava com histórias que jamais seriam ditas em voz alta. Por entre as sombras, os pequenos relâmpagos que escapavam da cortina tornavam o espaço vivo, os seus contornos instáveis e profundamente reconstituídos a cada instante. Você voltou sua atenção para o ar, percebendo um novo cheiro, algo metálico, misturado à fumaça distante que talvez viesse da cozinha ou de uma lareira esquecida no castelo. Era uma nota estranha na sinfonia silenciosa daquela noite, sutil, quase enganadora em sua calmaria. Seus olhos tenderam para a direção da origem, o percurso do corredor que agora parecia se estender até a porta entreaberta ao final. O mundo ao seu redor
Embora imóvel, pulsava em detalhes tão pequenos que se tornavam gigantes em sua percepção. Você parou diante da porta, sentindo a madeira fria sob seus dedos, a textura nervurada que parecia pulsar essência antiga. Respirou longo, sentindo as nuvens formarem-se frente à boca, enquanto o frio insistia em preencher seu corpo. O ar ali era diferente, não só envelhecido, mas carregado de uma expectativa sombria, uma atração silenciosa para o mistério. Lentamente, seu olhar percorreu a fresta escura, imaginando o que poderia estar do outro lado, enquanto a luz da lua desaparecia por um momento, engolida por uma nuvem passageira. A mágica insistência da repetição daquela noite começou ali. Você respirou, verificou cada detalhe na porta, tocou a fechadura com a ponta dos dedos, sentiu a resistência da madeira, o frio do metal em um gesto quase obsessivo. A pressa não existia e a sua mente vagava, explorando cada textura, cada nuance. A respiração do castelo lhe fazia companhia, um ritmo que oscilava entre o palpitar do seu coração e o silêncio esmagador. A tensão, leve, nunca agressiva, suspendeu o tempo entre as paredes. Atrás de você, o sussurro do vento voltou, agora mais forte, trazendo um arrepio que balançou a cortina e refletiu sombras fascinantes sobre o chão. Você se voltou, sem pressa, cada sensação absorvida, como se fosse o último suspiro do dia. A lua reapareceu, banhando seu rosto numa luz prateada e calma, concedendo-lhe um breve conforto naquela vigilância constante. Fitando novamente a porta, algo mudou. Um leve tremor semelhante a um suspiro escapou da madeira, uma imperceptível vibração que lhe fez hesitar. Seus dedos repousaram sobre a maçaneta por uma fração de segundo maior do que antes. Um enlace silencioso entre a noite que você conhecia e o novo que poderia habitar além da soleira. O peso da decisão tornou-se um fio invisível que puxava suas passadas no corredor mais perto do desconhecido. Por fim, você deu um passo atrás, escolhendo o silêncio por hora, absorvendo a quietude que retornava ao castelo. Seus olhos se fecharam lentamente, a respiração tornava-se mais lenta. Uma calma tênue se instalava dentro de você. O velho castelo suspirava junto, e no limite entre escuridão e luz, você sentiu algo mais. Uma presença velada, um convite antecipado no ar, como uma sombra que se move silenciosa para dentro do seu horizonte. A noite aguardava, e você sabia que o próximo movimento não seria apenas seu. O tremor sutil da madeira sob seus dedos continuava um leve convite envolto em dúvidas que a noite parecia guardar junto com seus próprios segredos. Você permaneceu ali por um instante, a respiração quase suspensa, sentindo o frio que se infiltrava nas juntas dos ossos, aquele tipo de frio que atravessa pelo quimono e pela pele, até atingir a essência. O toque da maçaneta, frio como a própria noite, parecia pulsar uma história antiga, uma narrativa silenciosa entre o toque e o silêncio das sombras. Você recuou um passo,
sentindo a resistência da superfície atrás da palma aberta, o calor fraco da sua mão dissipando-se instantaneamente na madeira gastada. O corredor exalava a quietude eterna de paredes que conheceram mais invernos do que qualquer vida poderia contar, carregando um peso quase palpável, uma insistência firme na imobilidade. Nada se movia, além daquela dança lenta. E sem pressa, do pó, na luz prateada da lua, descendo em espirais, como se o tempo ali tivesse se recusado a correr. Então, a saliva formou-se na boca seca, e você sentiu a textura rugosa do tatame sob os pés. Um lembrete constante da fragilidade da sua passagem. O ar estava pesado, saturado com o cheiro da madeira envelhecida, misturado à fumaça tênue que ainda derivava, distante, de uma chaminé esquecida. Cada respiração parecia extrair um pouco daquele ar frio e carregado, preenchendo os pulmões com uma mistura estranha de conservado e esquecido. Você percebeu que o silêncio agora soava diferente, não mais vazio, mas cheio de uma expectativa densa, quase palpável. Com passos lentos, decididos, seus pés começaram a deslizar pelo corredor sem a pressa de quem tem algo a ganhar. O mundo ao redor se estreitava no foco do percurso, e cada som ampliava-se como se o próprio castelo sussurrasse suas histórias antigas apenas para você. O leve ranger de uma tábua cedendo sob o peso dos seus passos tornava-se um lembrete constante da presença de um tempo que não quer pressa. O vento lá fora aumentava seu sussurro, roçando nas folhas úmidas, trazendo consigo a umidade da noite e uma sombra deslocada entre as árvores. Por um instante breve e profundo, você se deteve diante de uma janela, sentindo o ar frio envolver o rosto nu. A cortina de papel balançou suavemente, espalhando sombras flutuantes, como se respirasse lentamente com você. Lá fora, o jardim parecia um mar silencioso, de formas indistintas, folhas e galhos imersos na penumbra. O cheiro da terra fresca e molhada emanava da sombra das árvores. Uma nota, viva em meio à quietude petrificada do castelo. Você fechou os olhos por um momento, absorvendo o murmúrio distante do vento, sentindo a textura fria da madeira no parapeito, sensação que se arraigava na pele como uma memória a ser guardada. Voltou sua atenção para o corredor, onde a porta ao final parecia mais próxima, mas ainda guardava sua promessa de mistério. Seus dedos deslizaram lentamente na parede, tocando o papel de arroz cansado sob a luz difusa, sentindo as imperfeições que o tempo deixou gravadas. Cada dobra, cada marca uma história sem voz. Você estava consciente do peso daquele espaço, da densidade do silêncio, da respiração quase imperceptível do castelo que lhe cercava. Um som distante, quase um suspiro, parecia se formar entre as sombras, algo tão sutil que você precisou se esforçar para distinguir, mas que mexia com a expectativa crescente dentro do peito. O frio voltou a apertar, penetrando o kimono e a pele, fazendo você reunir os braços ao redor do corpo num gesto instintivo para se proteger, enquanto seus passos reiniciavam a jornada. Eles seguiram pelo corredor, acompanhados da textura do tatame que amortecia cada toque, cada pequeno deslocamento. Seus olhos captaram detalhes antes despercebidos. Uma rachadura discreta no papel da parede, o brilho frágil de um inseto escondido na fresta,
O modo como a luz da lua vinha filtrada em ângulos quase tímidos, traçando linhas que pareciam caminhos abandonados. Você fez uma pausa diante de uma esquina, onde o corredor bifurcava para espaços que seus olhos ainda não exploravam. A quietude transformou-se em um ápice de expectativa. Um momento suspenso em que apenas o som ritmado da sua respiração e o latir distante de um cão quebravam a monotonia suavemente. O vento voltou a respirar junto, agitava a cortina, criando sombras vibrantes que dançavam em paredes que haviam visto tantos invernos, tantas manhãs silenciosas. Avançou o punho e tocou a parede ali perto, sentindo a superfície fria sob a pele, a textura irregular da tinta velha, as marcas de pequenos furos ao longo dos anos. A sensação era profunda, conectava você a esses fragmentos de uma história extensa, que não precisava de palavras. O corredor parecia se estreitar ao seu redor, como se quisesse confinar essa passagem em segundos alongados, trazendo seu ritmo para mais perto do respirar lento e cadenciado do próprio castelo. O que poderia estar atrás daquela porta no fim do corredor? O silêncio parecia agora um guardião, protegendo o que quer que ali repousasse. Você hesitou mais uma vez, os dedos tocando o metal da maçaneta, frio e áspero. Não havia pressa, apenas um convite pesado, um deslizar de possibilidades entre a sombra e a luz prateada. O ar se tornou quase sólido naquele instante e você percebeu uma respiração. Não a sua, não a do castelo. Uma presença tênue, um sussurro de algo escondido, que foi embora antes que pudesse se definir, ficando apenas com a promessa de um próximo movimento, mais perto do que qualquer coisa que você tenha enfrentado até agora. A porta pareceu pulsar sob seus dedos como se guardasse um segredo urgindo para ser revelado, e você sentiu o peso da decisão, como o último fio entre o ontem e o porvir. Então, no silêncio denso, um som quase imperceptível, um suspiro exalado entre. As sombras deslizou suavemente pelo corredor como se a própria noite tivesse começado a falar com você. O instante pareceu se alongar, dilatando o silêncio denso que envolvia o castelo como um manto antigo e pesado. Seus dedos ainda repousavam sobre a maçaneta fria, sentindo o contraste da madeira gasta sob a tele e o metal resistente que permanecia intacto ao longo do tempo. Você hesitou, o ar escapando vagarosamente dos pulmões, formando pequenas nuvens efêmeras sob a luz prateada da lua. Atrás de você, a sombra da parede oscilava levemente, como se o próprio castelo respirasse em uníssono com seu corpo hesitante. Cada movimento seu parecia amplificado. O toque da pele contra a madeira, o arrastar delicado do kimono, o contato dos pés calçados no tatame que sussurrava segredos antigos com seu ranger abafado. O corredor envolvia seus sentidos, imerso naquela atmosfera carregada que parecia insistir em estender o tempo, desacelerando cada segundo até que ele se tornasse quase tangível. Você recuou lentamente, o peso da decisão mantendo as mãos unidas, quase obedecendo a um ritual silencioso que preservava a calma e a vigilância. A presença, que antes se manifestara em uma respiração hesitante, ficou suspensa no ar, à espera. Seus sentidos afiaram-se ainda mais. O cheiro da madeira velha, misturado ao leve toque metálico que ainda permanecia, flutuava no ambiente carregado. O vento que brincava com as cortinas trouxe de volta sons abafados do jardim,
o murmurar das folhas, um convite sutil para que seu corpo retomasse o fluxo da jornada. Você deu um passo atrás, e seus pés deslizaram pelo tatame com uma lentidão estudada, como se cada movimento tivesse que ser incorporado com a paciência do tempo. No ar frio que se infiltrava pelo corredor, seu rosto resfriava como um espelho refletindo a tranquilidade momentânea, misturada à inquietação da noite. A luz da lua tocava sua pele exposta, delineando bordas tênues que desapareceram assim que uma nuvem reservada bloqueou aquele cálculo natural. E o corredor parecia se desenrolar à sua frente como um tapete que se estenderia até o infinito. Cada detalhe impregnado de passado e expectativa. Você fixou o olhar nas imperfeições das paredes, na textura áspera do papel de arroz que contava sua própria história em cada ruga delicada. Passou novamente a ponta dos dedos sobre a parede, sentindo a aspereza e a fragilidade, enquanto seu corpo se alinhava ao ritmo lento e constante do castelo, envolto em seu segredo silencioso. Mais adiante, o tilintar distante de algo. Metálico, suave, quase imperceptível, mas suficiente para despertar uma atenção cautelosa. Você parou. O som não se repetiu. Talvez tivesse sido um simples descuido de alguma corrente de ar, um objeto sutilmente deslocado pelo tempo. Ainda assim, seus sentidos mantiveram-se agudos, o coração pulsando em uma frequência moderada, que compartilhava o compasso com o respirar do velho castelo. Seus passos retomaram, esfiando os metros restantes para alcançar aquela porta além do corredor. Uma cortina fina, há muito esquecida, ondulou quando o vento encontrou sua fresta, espalhando sombras que se entrelaçavam como fragmentos soltos de memórias. Você sentiu uma ligeira pressão na nuca, como se a atmosfera desejasse lhe contar algo mais, um aviso que sussurrava para ser ouvido com cuidado e calma. Na penumbra, os contornos do corredor pareciam mudar, sombras mais longas, mais densas, entrelaçadas com a penumbra que se acumulava. Você parou diante de uma janela de madeira, o toque dos dedos sentindo as pequenas rachaduras que o tempo havia esculpido. A brisa fria que entrou levantou a cortina, provocando um sussurro delicado que preencheu o momento com uma sensação fugaz de estar sendo observado, de pertencer ao lugar mais do que um visitante alheio. Inclinou-se ligeiramente para fora, o ar da noite envolvendo o rosto como um véu frio, carregado de terra molhada e o perfume distante das flores do jardim. Antes que pudesse se apoiar no parapeito, ouviu o eco de um som abafado que surgiu do fundo do corredor. Um passo, silencioso e contido, porém inconfundivelmente humano. Seu corpo congelou, a adrenalina embalando cada canto e nervura, mesmo enquanto mantinha a serenidade na respiração lenta e consciente. Os passos pareceram esfumaçar no ar, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiram, deixando um vácuo estranho cheio de expectativa não resolvida. Você sentiu a necessidade cuidadosa de manter o equilíbrio entre curiosidade e prudência. Um jogo íntimo entre a descoberta e o medo sutil que nunca explode, mas pressiona o corpo e a mente sem cessar. Olhou para a porta ao final do corredor, agora mais próxima do que parecia antes. O frio da maçaneta
puxando sua atenção novamente para aquele ponto. Um arrepio subiu pelo braço, a textura do metal se assentando firme sob o toque antes de retirar a mão, afastando-se um passo. Você se virou vagarosamente, o olhar captando a dança vibrante das sombras e da luz que escapava das frestas das janelas antigas. Então, quando estava prestes a se afastar, um som diferente penetrou-a. Quietude, um sussurro quase inaudível, indecifrável, que parecia deslizar pelo corredor, serpenteando nasalmente por entre os cantos da construção. A voz da noite falou em segredos obscuros, convocando você a permanecer. E naquele instante exato, você percebeu que o futuro daquele lugar e o seu próprio estavam entrelaçados por aqueles sons vagarosos e invisíveis que só o silêncio conseguia revelar. Ainda de pé, o corpo imóvel, os olhos fixos na porta, você sentiu o tempo se romper. Essa noite seria diferente, e seu próximo passo, silencioso e inevitável, o levaria até onde o castelo desejava. Como se a própria sombra que se alongava ao seu redor tivesse escolhido um caminho para você trilhar. O corredor parecia se estender numa lentidão quase palpável, enrolando o silêncio à sua volta como uma névoa fria que só você conseguia sentir. Cada passo adiante fazia a madeira sob seus pés cantar baixinho um sussurro antigo, um chamado ancestral que parecia desejar ser ouvido apenas por seu ouvido atento. Você não apressa o movimento, sabendo que a pressa desfaz a mágica desse lugar e deixa para trás o véu sutil que mantém tudo pulsando num ritmo próprio, tênue e prolongado. Sua mão, um gesto lento e calculado, aproxima-se novamente da maçaneta fria que mantém o segredo acomodado além daquela porta inexplicável. O metal está intacto, resistente aos séculos, e mesmo assim seu toque treme ligeiramente, uma vibração sutil que percorre seus dedos e sobe pelos ossos, líquida, silenciosa. Você retira a mão lentamente, como se o contato tivesse trazido uma mensagem velada, uma advertência silenciosa que mergulha no seu corpo como um arrepio que não se dissipa. O fluxo do a trouxe, o aroma novo, contemporâneo, misto do oleoso das madeiras antigas com uma fragrância leve de fogo apagado, um resquício que escapa do vazio da noite e se insinua pelos cantos. Você aspira devagar, sentindo cada partícula penetrar seus pulmões, preenchendo seu peito com uma quietude branda e assustadora. O som distante de um sino, talvez distante no jardim, estala despacio, marcando o tempo, como um lembrete de que o mundo continua a girar para além das paredes do castelo. Você novamente avança com cautela, o tatame sob seus pés ainda firme e resistente, absorvendo o mínimo impacto do seu andar. As sombras à sua volta dançam segundo a luz tremeluzente da lua, que invade as janelas em janelas. Cada dobra do papel de arroz parece mais marcada hoje, cada pequena rasga ou marca carregando uma história silenciosa que o tempo guarda com uma paciência triste e interminável. O ar murmura um convite quase imperceptível, uma promessa tão frouxa quanto o contato morno do kimono que envolve seu corpo. As paredes exalam um cheiro úmido, terroso, como de um chão que nunca secou por completo, uma umidade antiga que se aloja nas fibras da madeira, subindo lentamente e envolvendo você numa camada de quietude profunda.
Seus dedos percorrem o papel com uma suavidade quase reverente, sentindo a delicadeza das fibras se opor à aspereza que as décadas criaram, como se o castelo fosse tanto um livro quanto uma prisão de memórias silenciosas. Você sente o coração batendo nesse ritmo ritmado, quase imperceptível, um tambor moroso que acompanha seus passos em reverência. O frio parece intensificar-se na fronte e nos pulsos, fazendo você encolher os braços instintivamente, enquanto o vapor do seu fôlego se mistura ao ar estagnado, formando nuvens brancas que se desfazem lentamente contra a penumbra. O movimento do seu corpo é como uma dança deliberada contra o tempo, contra sombras que se estendem e recolhem, convidando sua atenção a cada instante. Você para diante de uma bifurcação no corredor. O caminho que antes parecia único, agora se desdobra em promessas silenciosas, um desvio falante, carregado de possibilidades não reveladas. O olhar aguçado captou a textura diferente das paredes à esquerda, com manchas escuras de fuligem esquecida, talvez de fogueiras que nunca alcançaram este canto. O aroma do musgo e de uma madeira suavemente corroída pela chuva te rodeia, e seus pés hesitam ritmicamente antes de escolher o caminho menos conhecido, aquele que parece mais estreito e guardado pelas sombras mais densas. Enquanto avança, a temperatura parece cair um pouco mais. O frio que perpassa os tecidos vai se infiltrando no seu corpo, até alcançar a ponta dos dedos e o centro do peito. Um leve tremor acompanha sua respiração, um sussurro que não consegue decifrar, mas que sente profundamente. Você se detém por um instante, como se pudesse ouvir, nem que fosse por um segundo, a pulsação antiga do próprio castelo, que lateja sob seus pés, uma vida secreta e silenciosa. Ao virar uma esquina, seus olhos encontram a moldura de uma janela pequena, embaçada pelo tempo, onde a luz da lua mal penetrava. Lá fora, o jardim respirava através do vento, uma mistura úmida de terra, folhas e uma fragrância ameaçadora que convidava a imaginar o que poderia estar escondido entre as árvores. A cortina de papel de arroz que pende frouxamente balança com lentidão, projetando sombras dançantes contra o chão, convidando você a dentro daquela quietude. Você sente a presença do tempo, não apenas o do relógio ou das estrelas lá fora, mas o tempo do castelo, pesaroso e acumulado, espesso e inscrito em cada pequena fenda, cada respiração da madeira. Seus dedos tocam outra vez a parede, passeando pelas imperfeições, como se quisessem absorver cada fragmento de história que ela guarda. Não há pressa, apenas um ritmo que insiste no espaço entre cada gesto seu. O silêncio é então movido por um som tênue, quase imaginado, um estalo distante, talvez uma porta rangendo ou um passo leve, como se algo ou alguém ensaiasse um movimento ao longe. Seu coração responde em reverberações lentas, e um frio discreto percorre o corpo como um aviso manso. Você permaneceu imóvel, sentindo o ar carregado e espesso, os sons acariciando seus sentidos com a delicadeza incerta de um segredo prestes a ser revelado. Mas a antecipação permanece contida, sustentada pelo silêncio que retorna como um abraço. Você se afasta da janela. O motivo da sua hesitação agora se transparenta.
A porta que você evitara abrir ainda repousa à sua frente, imponente na penumbra, convidando você a seguir adiante, com um último olhar para o corredor atrás de si, onde sombras continuam a pulsar como se fossem respirações pausadas. Você sente que a noite ainda guarda movimentos, que você ainda não está pronto para desvendar. O castelo inteiro parece aguardar sua decisão. Uma porta entreaberta em uma fresta de luz prateada, a promessa de algo que começa a emergir das sombras, frágil e hesitante, como o primeiro suspiro de uma história que ainda não quer revelar seu nome. Você se afastou lentamente da porta. O toque leve da madeira antiga ainda marcado na palma da mão, enquanto seus passos soltavam um som abafado sobre o tatame acolchoado. O ar ao redor parecia se fazer mais denso, como se o próprio castelo respirasse em sintonia com você, ocultando segredos nas suas paredes que se recusavam a se romper enquanto você avançava. A luz da lua, por entre a fresta da janela, criava um jogo tênue de claros e escuros, pintando o chão com sombras que se moviam como fantasmas silenciosos, lentos e hipnóticos. Você sentia o frio invadir espaço a espaço, uma presença que entrava como uma brisa cortante, tocando a pele exposta do seu rosto, um frio úmido que parecia selar a noite em formas quase palpáveis. Cada passo seu ganhava importância, um ritual cuidadoso e solene. O som sutil do kimono arrastando-se e o ranger delicado do chão de madeira sob seus pés desenhavam um ritmo lento e constante que preenchia o vazio. Você estendeu a mão silenciosamente para as paredes, sentindo a textura rugosa do papel de arroz, as dobras milenares que contavam histórias que nunca seriam ditas. O toque parecia evocar ecos esquecidos, uma história escrita em silêncio, tecida no olhar paciente das sombras que o cercavam. Seu olhar deslizou ao longo do corredor, captando cada pequena imperfeição. Manchas de umidade sobressaíam em tons pálidos, marcas invisíveis de umidade que se espalhavam como cicatrizes do tempo. O murmúrio distante do vento lá fora encontrou seu caminho pelo jardim. O som das folhas friccionando, umas nas outras, formava uma melodia repetitiva e quase calma. Uma canção que embalava a noite e sutilmente guiava seus sentidos para uma atenção mais profunda. Cada palavra não pronunciada, cada segredo sussurrado no ar. Você percebeu a fumaça tênue que escapava timidamente de uma chaminé distante, trazida pelo ar frio, um sinal silencioso da vida rompendo o silêncio gastado do castelo. O cheiro terroso da madeira envelhecida misturava-se com essa fumaça, preenchendo suas narinas com uma fragrância firme, um convite a permanecer presente, paciente. Você interrompeu o andar por um momento diante de uma janela emoldurada por trilhos escuros. A cortina de papel de arroz balançava lentamente ao ritmo do vento, desenhando sombras flutuantes pelo chão frio, como se respirasse pausadamente no silêncio que pesava ali. Ao olhar para fora, o jardim mostrava sua forma disforme e silenciosa, um mar escuro de folhas e galhos que se agitavam lentamente, embalados pela brisa úmida. A névoa
começava a se acumular junto à terra molhada, desprendendo um aroma fresco, quase doce, carregado da promessa de chuva. Você inalou profundamente, sentindo o ar frio envolver o rosto como um véu delicado, molhado, impregnado pela noite que lentamente envolvia o mundo. Sua mão voltou a tocar o papel de arroz da parede. O contato era frio e áspero, um contraste com o calor que ainda vinha do kimono que o envolvia. Cada fibra fragilizada parecia contar 1000 histórias, e ao percorrer suavemente os dedos por sua superfície, você sentiu como se o castelo permitisse um vislumbre da paciência contida em tantos invernos silenciosos. O corredor parecia estender-se diante de você em um convite sutil para se perder na continuidade do tempo, onde o passado e o presente se encontravam em um ritmo próprio, lento e deliberado. Você dobrou a esquina, onde o espaço se estreitava e o ar ao seu redor tornou-se mais frio e quase sólido. A madeira sob seus pés parecia pulsar com uma vida invisível, um tambor cadenciado que ressoava em sua pele. Cada batida, um lembrete de sua passagem pelo santuário antigo. As sombras tornaram-se mais longas e densas, ensemble em torno de você com o sussurro dos ventos. Um som muito tênue surgiu, o estalo furtivo de uma peça metálica que se moveu talvez pela corrente de ar ou talvez por algo mais. Você deteve o fôlego. Seus músculos se tensaram, mas a calma voltou, com a certeza da ausência. Recomeçou os passos, mais lento ainda, com a persistência de quem tenta se fundir àquele lugar sagrado, fazendo parte do silêncio, sem perturbar o tempo que o moldava. As marcas no papel de parede tornaram-se pontos de ancoragem para sua atenção. Cada rachadura e nó, uma lembrança da fragilidade e força do castelo, da solidão e da quietude coexistindo num mesmo fôlego. A cada movimento, uma sensação quase tátil subia da pele para a mente, como se a casa sussurrasse o nome das histórias que esperavam ser reveladas, sem pressa. Mais adiante, o corredor se abriu em uma antecâmara onde uma vela esquecida deixara cair uma ruga de luz bruxuleante, dando à parede uma cor carmesim que parecia pulsar no ar estagnado. O aroma esquentado e levemente defumado trouxe um vestígio de conforto, como o calor guardado de um tempo mais humano. Uma chama persistente que insistia em não se extinguir. Você se aproximou lentamente da luz tímida, sentindo o calor suave do fogo distante beijar seu rosto. Um breve instante de alívio que se espraiava na quietude incansável toda vez que o frio parecia querer engolir o momento. O corredor estendeu-se novamente diante de você, revelando a porta que, anteriormente evitada, agora parecia chamá-lo com mais insistência. A maçaneta reluzia maciçamente, o frio do metal um convite para enfrentar o que aguardava. Seu corpo hesitou, sentindo o peso do silêncio se concentrar naquele gesto. A respiração ficou mais densa, o ar pareceu endurecer, os olhos percorreram uma última vez o espaço à volta, as sombras, as marcas no chão, a leve vibração espectral que parecia respirar naquele instante. Então, um sussurro quase inaudível deslizou pelo ar. Não uma voz, mas uma vibração, um murmúrio esquecido
que surgiu das profundezas das paredes. Algo que você não esperava. Um convite e um aviso. Um caminho tênue entre o conhecido e o oculto. Seus dedos se fecharam levemente em punho. Você sabia que o próximo passo não seria apenas uma ação, mas um salto no silêncio que guardava segredos. Um silêncio que estava à espera apenas de você para começar a falar. O frio insistia em se instalar com mais presença, infiltrando-se por entre as palmas das mãos e espalhando-se em desalinho pelo corpo antes mesmo que você pudesse reagir por completo. Cada gesto ficava envolto numa névoa sutil, aquela que seu próprio hálito despertava ao se misturar com o silêncio pesado do castelo. Ao recuar, a madeira do tatame murmurava queixas baixas e arrastadas, lembrando que cada passo seu era um evento minucioso, carregado de uma delicadeza quase cerimonial, onde o tempo parecia se desdobrar em infinitos instantes. Os dedos ainda trêmulos insistiam numa suavidade reverente, deslizando sobre a maçaneta fria e firme, o metal resistente a 1000 histórias desconhecidas. Você sentiu o peso da noite tomar uma forma quase tangível, como se pudesse estender a mão e tocar as sombras que se espreguiçavam ao seu redor, moldando-se conforme o sussurro do vento que se infiltrava pelas frestas da antiga construção. Era como se o próprio ar carregasse uma promessa não verbal, uma tensão crescente que não precisava correr, apenas persistia pacientemente. Enquanto você desfazia lentamente o contato, voltou os olhos para o corredor que se estendia à frente. A luz da lua, já amortecida pela capa de nuvens passageiras, não oferecia garantias, apenas um convite à contemplação lenta e cuidadosa. A textura das paredes ao seu redor parecia ganhar vida sob a sua atenção. Pequenas imperfeições, rachaduras delicadas, manchas que acumulavam uma história de envelhecimento e esquecimento. O papel de arroz gastava suas fibras numa dança silenciosa, entre clareiras e sombras, fazendo do cenário um lugar suspenso entre o passado e o presente. O vento do lado de fora respingava sua canção suave contra as janelas. Um murmúrio que se desenrolava entre as folhas úmidas, carregando consigo aromas de chuva e terra molhada. Você inspirou profundamente, sentindo a brisa fria acariciar a pele exposta do rosto, misturando-se com o perfume envelhecido das madeiras e a fumaça distante que escapava lentamente da lareira esquecida. Essa mistura complexa preenchia seus sentidos com uma calma inquieta, uma quietude povoada pelo peso da expectativa. Você moveu-se com extrema lentidão, cada movimento medido, como se obscurecesse o correr desenfreado do tempo. O quimono roçava contra a madeira, a textura áspera e o som abafado combinando-se à cadência silenciosa da noite. Passos contidos que clamavam por atenção, não apenas da mente, mas do corpo inteiro. Suas mãos deslizaram pelo corredor, tocando o papel com a doçura de quem tenta guardar um segredo na ponta dos dedos. O frio progride pelas dobras do tecido, insinuando-se pelas bordas do quimono. Um convite sútil para que você se concentre no presente e no que ele pode revelar. Quando chegou a uma bifurcação no corredor, o ambiente pareceu se estreitar ainda mais. O ar parecia mais pesado, como se aquelas paredes sussurrassem histórias que jamais se atreveriam a ser pronunciadas em voz alta. A pouca luz tornava as sombras mais densas, e no silêncio,
Houve um som quase imperceptível, um leve ranger, como se a própria madeira estivesse despertando de um largo sono. Seus olhos demoraram a capturar o movimento da cortina de papel que ondulava vagarosamente, como se respirasse junto com você, acompanhando cada batida lenta do seu coração. Seus passos retomaram, absorvidos pelo tatame, que tornava o caminhar um ato quase meditativo. No ar, o cheiro da umidade aumentava, misturado a um toque mais intenso, algo que você não podia nomear, mas que pulsava em cada fibra do castelo. Era um odor carregado de história, de silêncios acumulados e de segredos ainda suspensos entre as paredes antigas. Uma sensação que esticava o seu estado de alerta, sem jamais romper o encanto lento do lugar. Você sentiu a expectativa tomar forma mais concreta quando, próximo ao final do corredor, a porta antes evitada parecia lhe chamar de forma quase roteirizada, repetida como uma partitura invisível. O frio do metal da maçaneta refletia aquela urgência silenciosa, convidando você a romper o limiar entre o conhecido e o oculto. Entretanto, antes que pudesse escolher, uma brisa mais forte varreu o espaço, fazendo a cortina balançar com mais insistência e projetando sombras que pulsavam contra o chão em um ritmo próprio. O som de algo metálico tilintou ao longe, um minúsculo estalo que fez o coração pulsar em silêncio. Foi um instante pequeno, porém carregado de uma atenção intensa, um detalhe que se destacava em toda a vastidão monótona do silêncio. Você então fixou o olhar no fim do corredor, sentindo que a porta agora se tornara um símbolo. O limiar para o próximo capítulo não. Apenas daquela noite, mas do seu próprio caminho. De repente, um movimento na penumbra parecia quase humano. Um deslizar que permaneceu oculto, ágil e silencioso, como se o próprio castelo tivesse despertado para os seus segredos. Era um momento de fragilidade tênue e eletrizante, onde cada som se tornava gigante em sua percepção. Cada sombra carregava um mistério antigo. Você sentiu um arrepio subir pela espinha, uma mistura de receio e determinação que se alinhava ao ritmo compassado de seus passos. E ali, diante da porta, com a mão pronta para tocar o metal frio, mais uma vez, um suspiro sutil emergiu da escuridão. Não um som, mas uma presença, uma força invisível, uma promessa de que o silêncio, até então apenas um manto, começava agora a falar com vozes esquecidas, murmurando verdades que apenas você poderia ouvir. Você hesitou, consciente de que ultrapassar aquele portal seria mais do que um simples movimento físico. O castelo inteiro pareceu prender o fôlego, e naquele instante, uma sombra longa deslizou pela parede, estendendo-se como um convite silencioso e inevitável para o que estava por vir. O futuro daquele lugar e o seu próprio destino entrelaçavam-se delicadamente naquela noite. E o próximo passo não seria apenas seu, mas o nascimento do segredo que o esperava, escondido na penumbra, prestes a se revelar. Você caminhou lentamente para longe da porta, sentindo cada passo se desenrolar como um alongar de tempo, como se a noite moldasse o seu passo em sua própria cadência antiga. O ar continuava denso, quase sólido, envolvendo seu corpo numa penumbra que parecia pulsar com uma vida silenciosa.
A luz da lua filtrava-se por entre as frestas da janela, projetando padrões tênues que bailavam no chão como ondas lentas e hipnóticas. O frio não cessava, infiltrando-se pelos tecidos do kimono, provocando um arrepio constante, um lembrete sutil da fragilidade do corpo diante daquela vastidão imóvel. Você respirou fundo, deixando que o ar gelado entrasse suavemente, preenchendo seus pulmões e acalmando o murmúrio inquieto do coração. A textura áspera do tatame sob seus pés era um contraste firme à efemeridade do ar, um ancoradouro firme no desdobrar dos seus movimentos. Seus dedos buscaram distraídos o papel de arroz nas paredes, sentindo as dobras delicadamente marcadas pelo passar dos anos. Cada imperfeição carregava a memória latente do silêncio profundo que ali fora costume, um véu sutil que tampava não apenas as vozes, mas também os gestos e aromas que já haviam passado. Sem pressa, você demorou-se naquela decisão quase cerimonial de tocar o passado com a palma aberta, como se buscasse extrair do contato a resposta para a quietude inquietante que envolvia o castelo. O murmúrio do vento voltou a entrar pela janela, cortando o silêncio como uma suavidade quase imperceptível. Ele trazia com si o cheiro da terra úmida, o perfume intocado das folhas molhadas e um leve toque de fumaça distante. Talvez um vestígio daquela lareira esquecida que ainda mascava o calor tímido da vida. O som das folhas se entrelaçando era uma melodia quebradiça, um consolo inesperado para a vastidão imóvel que você enfrentava. Foi nesse espaço que você percebeu uma nova sutileza, o tilintar tênue de uma pequena ferramenta. Um detalhe tão seco quanto o papel que tocava em sua mão, invisível aos olhos, mas amplificado em sua percepção. Você voltou a caminhar, agora com a lentidão de quem se dissolve no tempo. Cada passo uma reverência, cada movimento um diálogo silencioso com a casa. O corredor se alongava, seus contornos desenhados na penumbra pela luz trêmula da lua, criando sombras que pareciam respirações imóveis, formas que se desfaziam e se refaziam em um balé fantasma. A madeira sob seus pés rangeu suavemente, lembrando que ali cada instante era precioso, e cada som um sussurro. Ao alcançar uma curva mais à frente, você parou diante de uma estreita janela emoldurada por madeira escura. Foi ali que o frio intensificou-se, abrindo caminho para dentro, e você sentiu o abraço gelado que descia pelo pescoço, envolvendo a pele nua do rosto. A cortina de papel dançou vagarosamente em resposta à brisa, espalhando sombras que recriavam imagens efêmeras no piso. O jardim lá fora parecia um mar escuro e imóvel. As folhas pendiam indiferentes, sustentando o sopro silencioso da noite. Respirou fundo, deixando que o ar se misturasse ao leve perfume da terra molhada e da madeira antiga, um convite para a imersão total. A névoa começava a se formar nos cantos do jardim, espalhando-se como uma penumbra líquida, preenchendo o vazio entre as árvores, enquanto você permanecia ali, imóvel, sentindo o tempo mostrar suas bordas desfiadas. Retornou os passos para o interior, sentindo novamente o toque do papel de arroz sob a ponta dos dedos, a superfície fria e irregular que guardava 1000 segredos não pronunciados. O corredor agora parecia um túnel que se estreitava conforme você se aproximava da porta, daquela porta que ainda pulsava como
O coração silencioso do castelo. Cada fibra do lugar se fazia presente em sua pele. O aroma terroso do mofo, o toque de madeira seca, o leve perfume de fumaça e vento. E, por fim, a sensação sutil do metal frio da maçaneta sob as pontas dos dedos. Você hesitou, o peso daquela ação crescendo dentro da respiração. A mão repousou um instante maior no frio do metal, sentindo-se prendendo o universo inteiro naquela pausa suspensa. O silêncio parecia comprimir seu corpo, envolver suas costas e segurar seus movimentos. Uma presença invisível controlando o espaço e o tempo. De repente, um som distante riscou o ar. Um sussurro quase imperceptível, como se as próprias paredes estivessem falando em vozes tão baixas que apenas aquele momento poderia captá-las. O vento respondeu, fazendo as cortinas vacilarem, lançando sombras, dançantes que pareciam formar padrões no ar. Imagens não reveladas presas na penumbra de um mistério invisível. Você sentiu uma folha esvoaçar próxima aos pés. Seu movimento leve e errante, suspenso como um fragmento de tempo entre o mundo real e o que ainda estava por vir. O frio subiu pelo braço como uma corrente, enquanto o coração trazia consigo um compasso lento, decididamente alinhado à noite que não terminava. Por fim, você afastou a mão da maçaneta e deu um passo para trás, absorvendo o peso da decisão não tomada. O corredor se estendeu como uma promessa a ser guardada, e você percebeu que não estava só nessa vigilância. Uma sombra longa e tênue surgiu nas paredes opostas, um vulto quase indistinto que se moveu com a lentidão de um roçar de tecido, uma silhueta que não se definia, mas cuja presença estava profundamente marcada na atmosfera. A respiração das paredes parecia sincronizar-se ao seu próprio ritmo, e aquele instante entre o agora e o ainda não, entre o conhecido e o oculto, inaugurava a noite de um segredo que ainda esperava o toque do silêncio para ser desvelado. Naquele corredor ancestral, você sabia que o próximo passo não seria só seu, mas do lugar que o chamava, imutável e imenso, longínquo e próximo demais para ser ignorado. O silêncio voltou a preencher cada canto do castelo, desta vez com uma leveza diferente, não mais tenso, mas como se a própria noite respirasse aliviada, acolhendo a presença que você finalmente abraçava. A porta à sua frente, antes imponente e enigmática, repousava agora como um segredo revelado, um limiar passado. Sem pressa, em respeito ao tempo que a casa ensinara a cultivar. Você desviou o olhar da maçaneta, sentindo o frio reverberar em seus dedos como um adeus silencioso ao que ficou para trás. O corredor se expandia ao seu redor, menos opressor, como se tivesse liberado o peso guardado por séculos. O papel de arroz nas paredes, antes um véu que escondia histórias inacabadas, parecia agora abrir pequenas janelas para um entendimento mais profundo. Sussurros antigos que, finalmente, podiam descansar. O ar úmido e denso continuava permeando seu peito, mas já não espremia seu fôlego em ansiedade. Agora, ele preenchia a atmosfera com uma calma suave, um convite silencioso para aceitar o fechamento que chegara. O murmúrio distante dos ventos lá fora parecia cantar uma canção familiar, uma melodia antiga
que embalava o tempo e trazia paz para o presente. Você deu alguns passos cautelosos pelo corredor, cada toque do tatame sob seus pés ecoando como uma batida discreta de um coração reencontrado. Ao olhar para o braço que envolvia suavemente o kimono, sentiu a serenidade crescer como uma sombra amiga, dissipada o frio que insistia, não como um inimigo, mas como um lembrete do quanto suportou. A noite se tornou acolhedora, envolta em um abraço gentil, onde as fronteiras entre passado e presente pouco importavam. Avançando, a curva do corredor revelou a antecâmara que um dia vira apenas como uma passagem, mas que agora parecia um espaço de transição entre o velho e o novo. Ali, a luz cálida da vela, que se manteve acesa sem pressa, lançava reflexos trêmulos nas paredes, pintando um quadro silencioso de resiliência e memória. Você sentiu o calor daquele fogo tênue se infiltrar lentamente em sua pele, como uma promessa de continuidade que não precisava ser dita em voz alta. O aroma da madeira antiga, misturado com uma nuance de incenso, ainda pairava no ar, criando uma sinfonia sensorial que tecia memórias e presente em uma única tapeçaria invisível. Seus dedos tocaram de leve as marcas no papel de arroz, que com suas rachaduras e dobras pareciam testemunhar sua própria jornada, uma história escrita em silêncio, mas agora concluída com dignidade. Você respirou fundo, preenchendo seus pulmões com aquele ar frio e umedecido que parecia agora menos pesado. A textura da madeira sobre os pés, o som abafado do kimono ao se mover, a cortina que se agitava suavemente pelo movimento do vento, tudo compunha um quadro delicado, onde cada detalhe encontrava seu lugar na harmonia restaurada. Pouco a pouco, você começou a se afastar, deslizando pelo corredor como uma brisa que não apressa, com a consciência tranquila de que não precisava mais correr pela descoberta ou temer o desconhecido. O castelo, ante uma prisão do tempo suspenso, se tornara um santuário onde a espera era uma forma de presença e o silêncio a mais honesta das conversas. Lá fora, o jardim dormia sob a lua prateada, suas árvores protegendo com silêncio as terras que haviam visto tantas estações. O cheiro da terra molhada era agora um doce suspiro que convidava ao descanso, uma promessa sutil de renovação. O murmúrio do vento embalava as folhas, como se dissesse baixinho que tudo tinha seu tempo e que a história estava finalmente completa. Você encontrou um ponto de apoio na penumbra, uma janela onde a luz da lua caía com generosidade, iluminando um rosto cansado, mas sereno. Ali a respiração desacelerou, acompanhando o ritmo pausado da noite, enquanto o corpo e a mente se entregavam gentilmente ao silêncio tranquilo. Era uma sensação de chegada, um suspiro profundo de quem reconhece o final não como uma perda, mas como o repouso merecido. Até o frio, que antes parecia incômodo e invasivo, agora fazia parte da paisagem interior. Um frio que convida a envolver-se mais fundo em sonhos, a dissolver-se na quietude com a segurança de que os segredos do castelo permaneceriam intactos, guardados na penumbra. E assim, enquanto a cortina de papel de arroz balançava suavemente ao soprar da brisa noturna, você sentiu um calmante conforto se espalhar, um silêncio cheio de presença que embala para longe o peso dos dias. Amanhã seria um novo capítulo em outras histórias, mas por ora,
A noite lhe pertencia, uma bruma de tranquilidade onde passado, presente e futuro se encontravam no suave abraço da calma. O castelo adormecia junto com você, sua respiração pulsando como um último sussurro de vida antiga que ecoa nas paredes, agora tranquilas, até que o silêncio se tornasse apenas o lugar onde se sonha. Você fechou os olhos com um sorriso leve, deixando os detalhes do mundo antigo se dissolverem na sombra acolhedora. Não havia mais mistérios a desvendar, apenas a doce certeza de que a jornada fora completa. Um ciclo encerrado com respeito e serenidade, tal como a noite que lentamente o conduz ao inevitável repouso. E com esse último suspiro, a paz se fez absoluta.